Você participou das ocupações de 2015, do final de 2015. Sim, das de 2015 e das do início de 2016 também. Do Centro Paula Souza, das ETECs e das diretorias de ensino. Tá, me conta um pouco como é que foi essas ocupações. Eu cheguei meio de paraquedas, né, nas ocupações. Eu fui para uma escola que era perto da minha casa, assim, não conhecia ninguém. Cheguei lá, na verdade, perguntando como que eu podia ajudar. Me perguntaram se eu era estudante, eu falei que era. E falaram que eles precisavam de verdade, era uma pessoa, que era gente pra dormir lá, que eles estavam com medo, que era o primeiro dia de ocupação. E aí eu falei, tudo bem, eu durmo. E aí é muito engraçado, eu brinco, né, que eu fui dormir lá aquele dia e eu só voltei pra casa depois de 2 meses. E a ideia da ocupação mesmo era pensar num convívio coletivo que desse certo, né? Então, onde todo mundo tinha suas tarefas, fazia suas tarefas, a gente se dividia por comissões, né? Então tinha a comissão de segurança, a comissão de atividades, a comissão de limpeza, a comissão da cozinha. A escola ainda está funcionando, só que pela dirigência dos alunos, não do Estado. Então a gente chamava várias atividades para a escola e era muito louco, porque participava quem estava interessado, quem não estava não participava. E mesmo assim, as aulas nunca eram vazias, sempre tinham pessoas para assistir essa aula, né? Que eram aulas diferentes, que aconteciam em espaços diferentes, que aconteciam de jeito diferente. Muitas vezes os professores voluntários, ou nem professores, pessoas voluntárias que iam lá para dar essas atividades, elas falavam, velho, isso não é uma aula, isso é uma troca de ideia, porque a gente sabe que um dos motivos que vocês estão aqui é porque a aula, do jeito que ela existe, não é boa, não dá certo. Essa articulação que era feita nessas outras, em todas as escolas, para fazer o movimento se fortalecer. Como é que era isso? Então, eu acho que é um jeito de se organizar, de escolher se organizar muito mais complicado, né? Mas eu acredito que ele funcionava e funcionou muito bem pela questão de tudo que a gente decidia, tudo que a gente tinha de proposta, tudo que a gente tinha de decisão, era decidido em assembleia, assim, era conversado, discutido e decidido em assembleia, primeiro dentro das escolas, dentro tipo, das escolas que estavam ocupadas mesmo, com os ocupantes daquela escola, e a gente trocava ideia, conversava, e dessa assembleia tirava um posicionamento em grupo. E essa pessoa que fosse ser o representante na reunião do comando ou nas outras escolas, ela não estaria levando o posicionamento pessoal dela, ela estaria levando o posicionamento do grupo. Então, era meio que por essa linha que a gente trabalhava. A gente aqui em São Paulo, a gente tinha uma postura muito clara de, na militância política, no movimento de ocupações, a gente vai usar a lei, a gente vai contornar a lei, a gente tá fazendo um movimento político, um movimento social e vai se apoiar na lei, assim, tipo, porque acho que é uma coisa que a gente tinha muito clara no passado, né? Primeiro, nem o Estado obedece às leis que ele mesmo impõe. Então, por que, que a gente tem essa obrigação? E também que é o papel que eu acho que a gente tem que ter como pessoas, né? Sempre estar criticando essas leis que o que são essas leis, né? Nada mais do que um jeito de manter a ordem. Vocês conseguiram ganhar legitimidade? E quais foram as estratégias que vocês usaram? Em 2015 era muito mais fácil pelo fato da gente estar lutando diretamente contra um projeto que era concreto e que ia entrar em vigor agora em 2016 e que, de fato, ia fechar 94 escolas. Então era uma questão que já ia mexer muito diretamente com a vida das pessoas. Era então, concreto. Era concreto. Então fica mais fácil das pessoas se sensibilizarem por causa disso, né? Acho que o que sensibilizou muitas pessoas também foi ver como as ocupações aconteciam, o que os estudantes estavam fazendo dentro das escolas, né? Que, tipo, o cuidado que a gente tinha com as escolas, cara, isso é uma coisa que até hoje me comove, assim, mesmo estando lá dentro, assim, tipo, limpar a escola, fazer pintura nas escolas, cuidar mesmo da escola. Por serem jovens, por serem estudantes secundaristas, você acha que isso teve alguma influência? Acho que sim, acho que por um lado
acho que as pessoas se comovem, né, em ver jovens lutando pelas suas escolas e pelo seu futuro. Eu acho que isso influencia muito, mas também acho que vale lembrar que também influencia para um lado negativo, né? De como a sociedade, acho que até a mídia mesmo, retrata os jovens como meio de maneira marginalizada, né? Mas vocês são jovens, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês são jovens, vocês não têm responsabilidade o suficiente para cuidar de um espaço, ou vocês são jovens, vocês querem esse espaço pra transar e usar drogas e beber e que é um ponto de vista, é uma, sei lá, uma fala bem cruel, né? O que eu ouvi desde que eu era bem nova, das pessoas virarem e falarem, não, porque essa é a geração acomodada, só fica no celular, só fica no Facebook, não tá nem aí porque tá acontecendo com o país, nanana. Eu acho que foi assim um choque pra essas pessoas, que foi do dia pra noite, esses jovens, mano, estavam tomando conta de um prédio do estado e se organizando e cuidando uns dos outros e cuidando do espaço, e eu acho que isso comoveu muito, muito, muito mesmo. Você acha que tem diferença de como o movimento das ocupações se organiza hoje e como era um movimento que luta por uma causa social, por exemplo, os Caras Pintadas ou Direta Já? Eu acho que o movimento das ocupações de 2015 está muito ligado ao movimento pela Tarifa Zero em 2013. Assim. Acho que é inegável isso, que eu acho que 2013 trouxe várias novas ideias, né, que podem ser interpretadas de milhões de jeitos diferentes, mas trouxe acho que um ponto muito claro de que a gente não tem que estar levantando bandeira para ninguém, nem se posicionar, não precisa nunca ser não precisa sempre ser a favor de alguém. Se a gente for pensar pela questão tecnológica, né, influenciou muito, 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 muito mesmo, assim, eu acho que momento maravilhoso para existir o WhatsApp e Facebook. Uma escola está sendo desocupada na Zona Norte, mas eu recebi essa informação aqui na Zona Oeste, eu consigo chegar lá ou consigo pelo menos falar com alguém que esteja mais perto para chegar lá e dar esse auxílio. Então eu acho que foi muito importante, até pro último ponto que a gente estava falando, né, da questão de conseguir o apoio e uma legitimidade pelas pessoas. A internet, ela contribuiu muito para isso, quando a gente conseguia deixar transparente os fatos e que as pessoas conseguissem ver o que está acontecendo, quando a gente postava as fotos da gente limpando a escola, arrumando as coisas que estavam quebradas. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Vocês têm vários direitos violados e isso significa que vocês não estão lutando por uma pessoa só ou em causa de uma pessoa, e sim a partir de um movimento autônomo vocês podem fazer isso. O inimigo, ele é estrutural. O nosso inimigo é um sistema que é baseado em exploração e seja quem for que vai estar lá no poder desse sistema, vai estar atendendo aos interesses desse sistema. A gente não estava lutando por fora Alckmin, ou até aconteceu, né, do secretário de Educação cair, mas também não era esse a nossa pauta. A gente estava lutando claramente porque a gente não queria que fechasse a escola. Quando eu falo movimento autônomo, eu estou falando um movimento autônomo de qualquer partido, de qualquer sindicato e de qualquer possibilidade de acordos por fora da pauta. Um movimento que está livre desse espaço da negociação, de tipo, vocês ficam com um pouquinho, assim, a gente não vai fechar 94, a gente fecha só 50. Eu acho que é essa a questão também. Então, vocês não sentam para negociar? Não. Aqui em São Paulo, a gente não sentou para negociar nenhuma vez. Em que momento vocês resolveram desocupar as escolas? Fazer ocupação, estar ocupando escola, não é o único jeito de estar fazendo luta. Eu acho que isso é uma grande coisa que a gente tem que saber, assim, que tem que ter noção. E acho que o momento de desocupar foi ter consciência disso, que estrategicamente talvez fosse mais interessante a gente ter teoricamente conquistado a pauta e pensar no que a gente já começar a pensar também em outras formas de se organizar, né? De como conseguir manter e não deixar morrer toda essa organização e toda
essa luta louca, né, que aconteceu ano passado. Como você, primeiro, do ponto de vista mais subjetivo, participou dessa experiência? Isto é, você ocupou também as escolas? Do ponto de vista subjetivo, sim. Tive contato com alguns alunos, não com todos, de todas as ocupações. Eu acho que do ponto de vista subjetivo, eu acho que os alunos se tornaram uma espécie de um espelho para as pessoas que queriam entender o que estava acontecendo e não entendiam o que estava acontecendo na prática. A ocupação na teoria teve por objetivo reorganizar as escolas, os alunos e os professores, tentar aproximar o local de moradia do aluno e do professor para a escola mais próxima. Só que à medida que a manifestação foi avançando, ela foi mostrando muito além disso. Foi mostrando um desabafo de alunos e de professores, muito mais de alunos, com um sistema inoperante no geral. Então, aquilo que era inicialmente um protesto contra a reorganização, mais para frente, 2, 3 meses depois, se tornou um protesto amplo contra o sistema educacional que na visão deles não funciona. Então, ao cobrir de perto esse protesto, essa manifestação, eu tentei me colocar no lugar deles e realmente perceber que muita coisa que poderia funcionar se houvesse um interesse das autoridades principalmente, funcionaria, só que na prática não é isso que acontece. Então eu me coloquei no lugar deles para entender essa voz vociferando contra um sistema que não funciona. Claro, você tem prós e contras, coisas que você concorda e coisas com as quais você discorda, mas em termos gerais é isso. E você notou, durante esse tempo em que ficou com eles, essas manifestações desejantes dos adolescentes? Sem dúvida nenhuma. São manifestações por um desejo que para uma sociedade é uma utopia, né? A gente nasce e cresce sabendo que o sistema educacional público é um sistema com ideias de pessoas, com propósitos muito interessantes, mas é um propósito que esbarra na teoria. A prática é uma outra conversa. Existe um abismo significante entre a teoria e a prática. A teoria é o que todo mundo deseja e diz que o desejo vai ser atingido. A prática é o que todo mundo deseja, mas não tem esse desejo palpável. E aí é que vem essa palavra que vocifera, que desabafa. Ou seja, eu quero aquilo que todo mundo desenhou na teoria, mas cadê esse aquilo que não me é palpável? Então eu vou me rebelar. Então, para esses alunos, muito mais do que reorganizar o local de estudo deles, foi um basta. As manifestações populares, aquelas contra impeachment, contra a corrupção, é isso. É uma voz entalada que uma hora alguém vomita isso, né? Chega, basta. Vamos botar um fim, pelo amor de Deus. Faz anos que eu estou vivendo um negócio que para mim não faz sentido, que não atende ao meu desejo. Então eu quero que isso aconteça na prática. E aí essa rebeldia toda. Você disse várias vezes vocifera. Isso me fez lembrar Lacan, né? Ele disse aos estudantes da Sorbonne: quanto mais vocês protestarem, vociferarem, mais vocês darão elementos ao mestre. É justamente isso que o sistema quer. O agrupamento desses estudantes e o fato de eles terem ocupado por alguns meses as escolas, eles podem não ter conseguido o grande finale que eles desejavam, mas incomoda a autoridade, pelo menos a ponto da autoridade pisar no freio, dar o passo para trás e falar: opa, a gente não está lidando com qualquer grupo. E foi o que aconteceu. O governador de São Paulo não conseguiu fazer a reorganização que ele desejava. Ele protelou isso, está suspenso. Eu acho que em algum momento as autoridades vão retomar essa ideia, mas esse vociferar dos manifestantes foi um primeiro passo para eles dizerem: prestem atenção porque vocês não estão lidando com gente idiota. Deem o passo para trás porque aqui tem gente que exige os próprios direitos. Eu acho que essa é a leitura. Eu acho que é impossível numa entrevista como essa deixar de mencionar o que aconteceu 2, 3 dias atrás em Curitiba, numa escola ocupada,
quando parece que depois do uso de drogas, isso não está certo, mas tem essa ideia, um estudante de 17 anos matou um outro com uma faca de cozinha na jugular. Então, esse evento que extrapola, então, a ocupação. A morte a gente não dá para saber porque tem a questão da droga, consumiu ou não, o caso pontual ainda vai ser investigado, mas eu acho que isso mostra para a gente também uma leitura mais macro da situação. Isso. Eu, na minha modesta opinião, posso estar errado, mas a impressão como eu tenho de jornalista e de repórter vivenciando os fatos na rua. Eu não estava lá no sul do país, mas todo dia a gente se depara e a gente convive com pessoas e com cidadãos. Eu acho que nos últimos 2 ou 3 anos, em comparação com outros anos atrás, eu acho que a rebeldia da população ela está um pouco mais inchada e volumosa, porque é reflexo do quê? Da cultura e da sociedade, né, desse estofo cultural que o próprio sistema oferece. E cultural eu não digo artes, pintura, shows, espetáculos, eu digo cultura no modo geral, economia, política, a convivência como um todo. Agora, do ponto de vista de cada um, de cada jovem que estava nas escolas, ou que hoje está ainda nas escolas ocupadas do Paraná, como será que eles também podem se responsabilizar pela melhoria, então, do ensino? Não seria uma desordem se esses sujeitos não se implicarem de alguma maneira? A questão é, eles oferecem, a autoridade aceita a sugestão? Eu acho que esse é um outro ponto também para se colocar nessa discussão. Como é que você pode se responsabilizar? Quando você exige uma coisa, eu acho que você tem que oferecer solução, né? Então é igual no jornalismo, olha, não vai dar para a gente fazer essa matéria por tais e tais e tais e tais problemas. A minha sugestão é essa. E aí acata-se ou não a sugestão, entre repórter e chefe. Eu acho que nesse caso, claro, tem moleque que faz protesto e manifestação para fazer algazarra. Gosta de causar, como diz a gíria, né? Mas tem gente que tem ideias a oferecer. Respondendo à tua pergunta, como é que eles poderiam se responsabilizar? Eu acho que eles gostariam de se responsabilizar conjuntamente com as autoridades. O atual secretário estadual da Educação se disponibilizou a receber esses estudantes e foi pessoalmente em muitas escolas, né? Então eu acho que tem sempre o lado A e o lado B. Tem gente que por picuinha não quer aceitar a presença do secretário porque já tem aquela pecha de que a autoridade é sem vergonha, não vamos recebê-lo porque ele quer enganar a gente com essa conversa fiada. Eu acho que não é bem assim. O secretário, até onde eu apurei, ele foi pessoalmente em algumas escolas, se disponibilizou a conversar, alguns aceitaram, outros não, mas não teve esse ponto final. Eu acho que os alunos poderiam se responsabilizar oferecendo sugestões, chamando o poder público para compartilhar essas sugestões e também ouvindo sugestões das autoridades e os dois caminharem juntos. Eu acho que assim, o protesto é um primeiro passo para você chacoalhar o sistema. Daí em diante é preciso diálogo com ideias concretas que se transformem na prática. Porque protesto por protesto, você começa uma manifestação, uma hora você tem que parar, exigindo um final, um grande finale. Senão você fica 50, 60 anos fazendo manifestação, o sistema não muda, a vida passa e nada muda. Você dizia que o poder da imprensa é limitado. O poder da imprensa é ilimitado, mas a consequência é limitada. A gente não tem limite para fazer essas matérias, e o que o jornalista mais gosta é denunciar, e a gente tem a liberdade para denunciar. O problema é que a consequência é limitada, né? Tentar explicar. Você faz 100 mil matérias de forma ilimitada, só que a consequência tem um limite. Das 100 mil matérias que você faz, meia dúzia tem um resultado permanente e infinito. Você acaba com o problema, né? As outras não, o problema volta. Você sabe o final disso tudo. O final é sempre o mesmo. Eu acho que na nossa função de jornalista a gente tem que mostrar a desordem. E aí o responsável pela ordem é cidadão, população, autoridade, nós mesmos, mas eu acho que cada um fazendo o seu papel.